O Ártico é um dos locais mais desolados e implacáveis do planeta, onde a vida parece estar à beira da extinção a cada estação. No entanto, mesmo em sua vasta, gélida vastidão, o gelo e a neve escondem segredos e forças misteriosas. A tundra ártica, onde a luz do dia dura pouco e as noites se arrastam longamente, é um território de extremos. O ar é seco, cortante e o vento nunca cessa. Ele sopra forte, criando tempestades de neve que podem obscurecer a visão e arrastar qualquer um para um destino desconhecido. No horizonte, o gelo marinho se estende por quilômetros. Uma vasta e fria superfície que se fragmenta, formando gigantescos icebergs que flutuam lentamente para longe, suas pontas afundando sob as águas congeladas do Oceano Ártico. Essas formações de gelo não apenas oferecem abrigo para focas e outros animais marinhos, mas também servem como terreno perigoso para os predadores. O gelo é grosso em algumas áreas, mas frágil em outras, criando um perigo constante tanto para presas quanto para caçadores. Ao longo da costa, a neve é interrompida por fissuras profundas no gelo, chamadas de fendas do gelo, que criam uma rede de armadilhas invisíveis. Cada fenda parece profunda o suficiente para engolir um animal inteiro. Essas aberturas são um reflexo da própria instabilidade do Ártico, um território onde a vida é tão precária quanto a solidez do solo sob os pés. O silêncio é predominante, quebrado apenas pelo som do vento uivante e pelas marcas dos predadores à procura de suas presas. É nesse ambiente inóspito que dois dos maiores predadores da tundra se preparam para lutar. Ambos adaptados ao frio extremo, com habilidades únicas. Eles serão testados não só pela força, mas também pela astúcia. E batalha entre eles será uma luta pela supremacia, mas o terreno traiçoeiro será o verdadeiro campo de batalha. O vento cortante sopra mais forte, arrastando flocos de neve que se acumulam rapidamente, formando uma camada espessa sobre a superfície do gelo. No horizonte, a figura colossal do urso polar aparece, emergindo das sombras do gelo, uma presença majestosa e temível. Seus passos são pesados e firmes, reverberando no silêncio imenso da tundra. Com sua pelagem espessa e branca, ele camufla-se perfeitamente contra o fundo nevado, tornando-se quase invisível a uma distância. Seus olhos, de um azul penetrante, observam o mundo à sua volta com uma calma intimidante. Este urso polar é um mestre da sobrevivência, forjado pelas rigorosas condições do Ártico. Suas patas largas e almofadadas não só o ajudam a se mover sobre a neve fofa, mas também lhe permitem caçar focas com uma precisão impressionante. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para esmagar os ossos de uma foca, e seus músculos poderosos são projetados para uma força avassaladora. O urso polar não é apenas um caçador, ele é um predador de elite, adaptado para caçar em um dos ambientes mais implacáveis do planeta. Porém, o urso polar não está sozinho. Na margem do gelo, mais ao longe, o lobo polar observa atentamente. Ele é menor, mas não menos formidável. Sua pelagem densa e espessa, adaptada para resistir aos frios intensos, brilha sob a luz do inverno ártico. O lobo polar, embora mais ágil e estratégico do que o urso, não possui a mesma força física, mas sua inteligência e velocidade são suas maiores armas. Ao contrário do urso, que caça sozinho, o lobo é um mestre da tática, geralmente caçando em matilhas. Mas nesta luta, ele enfrentará seu inimigo sozinho, confiando em sua astúcia para sobreviver. O lobo polar observa o urso com cautela. Ele sabe que o urso é um adversário muito mais forte fisicamente, mas também é consciente de que a batalha não será vencida apenas pela força. O lobo é um predador habilidoso e rápido, capaz de usar sua agilidade para desviar dos ataques devastadores do urso. Sua estratégia será simples, mas eficaz. Evitar o confronto direto, atacar de maneira inteligente e esperar pelo momento certo para desgastar seu inimigo. Os dois predadores se encontram na borda do gelo,
como duas forças imbatíveis, esperando para descobrir quem será o vencedor desse confronto brutal: o urso polar e o lobo. Polar estão prestes a desafiar as leis da natureza em uma batalha que promete ser épica. À medida que os dois predadores se encaram, a tensão no ar aumenta. O vento parece intensificar, como se também estivesse observando o confronto. O urso polar, com seu tamanho imenso e força esmagadora, e o lobo polar, ágil e inteligente, estão prestes a entrar em uma luta que não se baseia apenas na força, mas na estratégia e na resistência. A luta não será apenas sobre quem tem a maior força, mas sobre quem consegue sobreviver às condições severas do Ártico e usar melhor suas habilidades naturais. O urso polar avança lentamente, seu corpo imenso ondulando sob a espessa camada de pelagem branca. Cada passo que ele dá faz o gelo estalar sob seu peso. Seus olhos permanecem fixos no lobo, que por sua vez se mantém em posição defensiva, observando atentamente os movimentos do urso. O lobo sabe que não pode deixar o urso dominá-lo fisicamente, então sua estratégia será evitar o impacto direto e atacar rapidamente quando o momento for certo. Enquanto os dois se observam em um silêncio tenso, o sistema, com base em informações sobre o comportamento e as características de ambos os animais, escolhe como os próximos movimentos se desenrolam. O lobo polar, percebendo que o urso se aproxima, começa a se mover de maneira cautelosa, suas patas delicadas, fazendo quase nenhum som sobre o gelo. Ele dá pequenos saltos rápidos para a esquerda e direita, tentando encontrar um ponto fraco no gigante branco. Porém, o urso não está distraído. Seus olhos seguem cada movimento do lobo, avaliando a situação com precisão. Quando o lobo dá mais um passo em direção à sua lateral, o urso se prepara. Ele não vai esperar que o lobo tenha a chance de atacá-lo de lado. Em um movimento rápido, o urso polar agarra o lobo pela traseira com uma de suas garras poderosas, arrastando-o com facilidade para a neve. O lobo, mesmo em desvantagem, não perde a compostura. Ele rapidamente se liberta da garra do urso, rolando pela neve e se afastando para ganhar mais distância. O lobo polar é um mestre da agilidade e a força bruta do urso, embora impressionante, não é suficiente para manter o lobo em cativeiro. Ele usa sua inteligência para criar uma brecha e escapar, fazendo o urso perder o equilíbrio momentaneamente. Ambos os animais, agora com os olhos fixos um no outro, estão prontos para a segunda fase dessa batalha. A luta não é mais uma questão de força contra agilidade. Agora é uma questão de resistência. Quem resistirá mais ao desgaste físico imposto por este ambiente severo? Quem usará suas forças de maneira mais inteligente e eficiente? Enquanto a batalha continua, o ambiente ao redor dos animais parece se transformar, quase como se o próprio gelo e o vento participassem da luta. A tundra ártica, com sua vastidão, revela um mundo de perigos e belezas ocultas, além de ser um campo de batalha implacável. O gelo, com suas fissuras e fendas traiçoeiras, está se quebrando mais a cada passo pesado do urso, enquanto o lobo polar usa o terreno a seu favor, se movendo habilidosamente entre as fendas e rochas. Em um canto do campo de batalha, uma colônia de focas observa atentamente, sabendo que o combate entre os predadores pode afetar a dinâmica de caça e sobrevivência. As focas, geralmente presas fáceis para os caçadores da tundra, estão cientes de que a luta entre o urso e o lobo polar pode influenciar a sua segurança nas próximas horas. O comportamento das focas é interessante, já que ao perceberem o perigo iminente, algumas delas começam a se deslocar em direção à borda do gelo, onde a água é mais acessível e a distância dos predadores é maior. Mas até mesmo o ambiente gelado não é uma garantia de segurança. Os predadores podem se esgueirar pelas fendas do gelo e atacar quando menos se espera. Além disso, a flora do Ártico, embora escassa, também desempenha um papel fundamental. Alguns musgos e líquenes crescem nas rochas e no solo, adaptados para resistir ao frio intenso. Eles são alimentados por um sistema de nutrientes raros, provenientes dos ventos e da neve derretida. Esses pequenos vegetais
invisíveis aos olhos dos gigantes predadores, formam uma rede delicada que sustenta a vida em um dos lugares mais desolados do planeta. Uma batalha entre o urso polar e o lobo polar atinge um ponto crítico. O urso, com sua enorme massa e poder, está começando a perder o controle, seus ataques ficando mais lentos à medida que a luta se prolonga. Seus músculos, antes potentes e coordenados, agora estão sendo desgastados pelo esforço contínuo de perseguir o lobo e desferir golpes pesados. A neve ao redor é marcada pela força de suas garras, enquanto os flocos de neve são dispersos no ar, como fragmentos de vidro, criando um ambiente ainda mais hostil. O lobo polar, por sua vez, mantém sua estratégia. Ele continua a evitar os ataques frontais do urso, usando sua agilidade para correr de um lado para o outro, como uma sombra sobre a neve. Seu corpo está coberto de cortes e marcas, mas ele permanece feroz, ainda com a astúcia de um caçador. Seus olhos, atentos e calculistas, buscam um ponto fraco, uma oportunidade para virar a maré da luta a seu favor. Em um movimento surpreendente, o urso polar, frustrado pela evasão do lobo, decide mudar sua estratégia. Ele começa a usar seu tamanho a seu favor, batendo o gelo com suas garras em um esforço para criar ondas de choque, tentando desorientar o lobo e forçá-lo a sair de sua posição de fuga. O lobo, porém, não cai na armadilha. Em vez disso, ele salta por sobre o gelo rachado, desviando daquelas ondas e procurando um lugar onde possa recuperar o fôlego e planejar seu próximo ataque. A luta se transforma em uma guerra de resistência. O urso polar começa a exibir sinais de cansaço, sua respiração mais pesada e seus movimentos mais lentos, enquanto o lobo polar, embora ainda com a respiração ofegante, mantém sua mobilidade. O ambiente, que já era traiçoeiro, agora parece pressionar ambos os combatentes, como se o próprio Ártico estivesse observando e aguardando o desfecho. A luta continua, cada segundo se esticando, como se o tempo estivesse sendo dilatado pelas forças que estão em jogo. O urso polar tenta mais uma vez um ataque direto. Ele avança com os dentes expostos, tentando morder o pescoço do lobo. Mas o lobo, agora mais esperto, se esquiva com rapidez. Ele gira para o lado, utilizando o terreno irregular, saltando sobre as fissuras do gelo, o que faz com que o urso perca o alvo. Porém, a força do urso começa a se tornar um problema para ele. Cada movimento pesado que ele faz ao tentar pegar o lobo faz o gelo ao seu redor estalar e rachar ainda mais, criando fissuras profundas que ameaçam engolir qualquer um que não tenha cuidado. O urso polar, em sua busca implacável pelo lobo, parece se esquecer de que o terreno também é um inimigo. A tensão está no ar. E a cada movimento, a arena de gelo parece se tornar mais instável. De repente, o lobo polar aproveita uma brecha. Com uma incrível explosão de velocidade, ele avança por uma fenda no gelo, indo para a lateral do urso, e então morde suas patas traseiras com precisão. O urso solta um rugido de dor e tenta se afastar, mas o lobo já está em movimento novamente, já recuando para um novo ponto de ataque. Ele está desgastado, mas ainda não derrotado. Seus dentes afiados marcam a pele do urso, mas ele não consegue dar o golpe final. O urso, agora completamente enfurecido, levanta-se novamente, tentando se estabilizar sobre o terreno traiçoeiro. Ele encara o lobo, que, embora mais frágil e arranhado, está cada vez mais determinado. A luta está em um impasse, e ambos os animais parecem saber que a batalha poderá durar muito mais tempo. O terreno gelado ao redor começa a ganhar um papel ativo no confronto. O urso polar, com seu peso colossal, já foi responsável por algumas das rachaduras no gelo, mas agora ele começa a lutar contra a própria instabilidade da superfície. Cada movimento que ele faz resulta em mais fissuras ao seu redor. Enquanto ele se move, o gelo começa a estalar sob ele e grandes blocos começam a se soltar, ameaçando engolir seus pés pesados. O lobo polar, em contraste, conhece o terreno com precisão e habilidade. Ele não se perde, não vacila. Sua velocidade e inteligência são seus maiores trunfos. Ele começa a guiar a luta para áreas mais instáveis,
esperando que o urso se desequilibre e perca o controle. Em algum lugar, o urso polar já se recupera e talvez, em algum momento, retorne para o território do lobo polar. Eles sabem que, enquanto viverem no Ártico, a batalha pela supremacia nunca acabará. O ciclo continua. O lobo polar, agora vitorioso, pode ser desafiado novamente. Não por esse urso, mas por outros inimigos, até por sua própria espécie. Isso é o que define a luta pela sobrevivência na tundra. A constante adaptação e o nunca parar de lutar. E assim, enquanto o urso e o lobo se afastam do campo de batalha, a natureza continua a observar. O Ártico, em sua vastidão imensa, permanece em constante mudança, com as forças naturais, como o vento, a neve e o gelo, ditando o destino dos animais que habitam essa região implacável. Se você chegou até aqui, estamos chegando ao fim da nossa aventura. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para dar uma força no canal. Não esqueça de comentar qual batalha gostaria de ver aqui. Quem sabe sua ideia vira um vídeo épico. Se inscreva para acompanhar o canal e vai que seu vídeo é a próxima batalha que vai ver. Fique agora com um trailer do vídeo sugerido no final. E mais 2 únicas aventuras da natureza. Até a próxima.